sobre 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 14 até o versículo de número 19. Vou parar aqui, do 14 ao 19. Essa mensagem foi tema de conversa com casais que têm discipulado ao longo dos anos. Primeiro Thalita e Cavoli, depois Soriano e Keila. E é um tipo de conversa que eu tenho com todos que eu chamo por discipulado. E eu quero falar sobre o obreiro aprovado nessa noite. Obreiro aprovado. E alguns pensam assim, o que é discipulado, né? Fala muito, o que é discipulado? Eu vou abrir o livro e vou falar um bocado de coisa e a pessoa vai ouvir um bocado de coisa. Isso é discipulado? Não, isso não é discipulado. O que é discipulado? Discipular é fazer um aluno. Alguém que queira aprender aquilo que você aprendeu e no futuro, se assim o Senhor desejar, replicar na vida de outras pessoas. Na vida de outras pessoas. E como se faz isso? É só abrindo a Bíblia e lendo um livro? Não. É chamando para a vida. Falando assim, ó, vamos comer um churrasco? Vamos almoçar? Olha, não tem churrasco hoje, não tem, mas tem um café. Quer sentar na mesa comigo, conversarmos de alguns assuntos? Ó, não tem nem café hoje, mas vamos orar juntos? Vamos? E tem um povo bom aí na igreja que eu tenho feito isso. Veio a pandemia, parei um pouco. Mas tem um povo bom. E sabem o que eu estou dizendo. Vem para cá, senta aí, vamos embora, ó. Assim não, ó, faz isso, vamos por aqui. Então eu tenho aprendido que o nosso chamado, isso já tem anos, na verdade desde 2017, que o nosso chamado é fazer discípulos. O membro, ele chega e ele vai embora, mas o discípulo tem a competência de replicar a visão. Não dá para fazer discípulos aos montes, é sempre em um número reduzido. Veja bem, Jesus primeiro chama 12, mas ele também tinha um grupo de 70 e 120. Espera aí eu conversando com eles, quer ver que o grupo aumenta? Vamos lá. 120 era o grupo total dos discípulos que andavam todos os dias com Jesus, fora as multidões. E o termo é esse, podíamos falar multidão, mas o termo bíblico eram multidões, que dá a entender que existiam inúmeras pessoas, e essas pessoas com características de necessidades diferentes, e viam no Cristo aquele que poderia resolver, satisfazer aquilo que estavam vivendo. Então, os próximos, mais próximos eram quantos? Falam comigo, 120. Vamos gravar esse negócio hoje, 120. Mas quando Jesus enviou, soprou e falou, vai, cure os enfermos, repreenda os espíritos malignos, foram quantos? Oi? Aí que está, 70. Olha como vai melhorando. 70. Mas aqueles que dormiam com Jesus e comiam com Jesus eram quantos? 12. Mas eram quantos que subiam para o monte e iam orar com Jesus? 3. Eram quantos que podiam deitar no ombro de Jesus? Um podia deitar no ombro de Jesus. E por que isso? Olha como vai definindo algumas coisas e nós não podemos burlar isso no Evangelho. – 120 são aqueles que estão em volta. Onde ele vai, estão juntos, são os seguidores. Os 70 são aqueles que
não vão. Não significam dizer que não sejam discípulos, olha só. Mas são aqueles que estão dispostos a ir, mas alguma coisa ainda. Mas aí chegam nos 12. E quando chegam nos 12, são aqueles que Jesus olhou para eles e falou: ó, vem e me segue. Foram aqueles que abriram mão e falaram: vou contigo, Jesus. Eu vou largar a vida de pecado que eu tenho, da cobrança. Eu tenho condições, sou publicano, mas estou largando agora. A pesca pode estar com dificuldade, mas era alguma coisa quista naquele tempo também. Estou largando e estou indo. Estou aqui, ó, pendurando as redes. Então 12 eram quem? Aqueles que falaram assim: eu estou abrindo mão, Jesus, e estou indo. Nada mais me prende. Sendo que desses 12 que falaram, nada mais me prende, existiam 3 que estavam falando assim: nada mais me prende e eu estou disposto a ir onde o Senhor for. Deixaram de ser discípulos em 120? E os 70? E os 12? Não. Mas espera aí. Tinha um que ficou aos pés de Jesus. Mesma coisa ruim. O que significa isso? A intimidade com Cristo é alcançada pelo nível da sua entrega a Ele. Quanto você está se entregando? Quanto você está se lançando? Você vai ter um nível de intimidade correspondente ao nível da sua entrega. Por isso, quem é discípulo mesmo. É aquele negócio de dizer: ó, tem que fazer visita. Vamos? Eu tenho que ir no hospital. Vamos embora. Ó, não dá para eu ir comprar e buscar o negócio. Tem como você comprar e buscar o negócio lá? Ó, tem que, ó, passar mensagem porque e averigua aí, vê o que é. Pronto. Pode deixar. Tem que cumprir missão, dá para pesquisar? Dá. E aí, que mais? Vamos orar? Po Yong Cho, ou Shu, o pastor, um pastor que foi pastor da maior igreja do mundo, é a igreja do Evangelho Pleno de Seul. Ele dizia que o seminarista que não frequentasse a mini vigília, melhor, o primeiro culto, não poderia ser chamado de obreiro. Está no livro dele. Mas sabe qual o horário do primeiro culto da maior igreja do mundo, que agora não é mais porque tem a Nigéria? Sabe qual é o horário do primeiro culto? 4 horas da manhã. E o seminarista precisava, no dia de sexta para sábado, frequentar todas as vigílias. Mas que isso, pastor? É muita exigência. Ninguém aguenta isso. E aí como vai ser? Deus quer exclusividade na vida daqueles que se sentem chamados ao reino de Deus. Se não tem exclusividade, talvez o chamado possa ser colocado em questionamento. As características de preparação se dá o quanto eu me lanço. Mas espera aí, era o Cristo. E nos nossos dias, Paulo dizia para os seus discípulos: sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo.
ele trazia para si a responsabilidade de pastorear e conduzir aqueles pequeninos que precisavam de orientação. Como Cristo fisicamente não estava ali entre o povo, ele dizia: sejam meus imitadores. Por quê? Porque eu estou sendo imitador de Jesus. Ele, ao escrever suas epístolas, por inúmeras vezes, ele diz: vocês que são maduros, cuidem daqueles que são ainda neófitos, ou seja, aqueles que são crianças na fé, aqueles que acabaram de descobrir o chamado de Deus, tragam-os para perto. Mulheres mais maduras, ensine as mais novas a serem esposas, a cuidar de suas casas, a serem honrosas. E homens, ensine os mais novos. Paulo dizia para eles: olha, eu sou exemplo para vocês. Eu trago isso para mim. Porque eu sou exemplo do Cristo. É bem verdade que mesmo Paulo sendo exemplo, alguns da igreja de Corinto colocaram o seu ministério em questionamento, ao ponto de ele ter que fazer no capítulo 10 uma defesa quanto ao seu próprio chamado. Mas isso não o diminuiu para se lançar. Logo, o que aprendemos aqui? Que eu esqueci de ler o texto, agora que eu vou ler. Esqueci. Mas a gente lê agora. A gente lê agora. Então, corrigindo aqui, vamos ler o texto. 2 Timóteo, capítulo 2, do 14 ao 19, diz: continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. A partir da introdução que já fiz, nessa temática, procura-te apresentar-te a Deus aprovado, ou obreiro aprovado, precisamos aqui destacar algumas coisas. Primeiro ponto: só é possível ser discípulo quem quer. Você não consegue discipular quem não quer. Um dos significados da palavra discípulo é aluno. E há de convir aos professores de plantão, ou aos que tiveram ali vida na educação, sabemos que nem sempre quem está dentro de aula é aluno. Às vezes só está ali passando tempo. Ou por causa de algum benefício que vai ganhar, querendo alguma coisa em troca. Mas quem é aluno acaba se dedicando, porque ele compreende que ele está ali para aprender.
aprendi em uma das casas teológicas que passei, que é impossível se levantar para ensinar se não sentar para aprender. É impossível. É impossível Paulo falar, Timóteo, vem para cá, e Timóteo dando outras direções. Precisa estar aqui. Por isso que ele destina a carta a Timóteo dizendo, Timóteo, continue a lembrar essas coisas. Paulo não escreve uma carta ao ermo. Ele escreve para alguém. E quem é esse alguém? Alguém que havia compreendido aquilo que ele havia ensinado. E não apenas compreendido, mas estava replicando aquilo que tinha aprendido. Então, o primeiro ponto aqui que a gente precisa entender, só é discípulo quem quer. E quando falamos sobre isso, precisamos nos desnudar dos nossos conhecimentos e nos lançarmos em humildade. O próprio Cristo, ao olhar para aquele povo seleto, ele disse, vinde a mim, e ali na construção ele diz, aprendei, aprendei. Só aprende quem é aluno. E aprendei de mim. E ele dá a característica que sou manso e humilde de coração. Se ele é manso e humilde, qual é o perfil daquele que tem que se apresentar para ele? Se é explosivo, no mínimo, alguém que está renunciando o seu estado emocional para quê? Para se submeter ao aprendizado do Cristo. Nicodemos chega para ele, João capítulo 3, dizendo, mestre, e ele fala, e aí? E esse negócio do céu? É necessário nascer de novo. Como nascer já estando velho? Se não nascer da carne e do espírito, não pode ver o reino dos céus. E olha que lindo, Nicodemos chega dizendo assim, dá a entender assim, eu tenho visto o Senhor por aí. Aí Jesus olha para ele e fala assim, se você não nascer de novo, você não está vendo nada. Ou Jesus poderia estar dizendo assim, se você está impressionado com isso, imagine se você nascer de novo. Aí que você entendeu algumas coisas. Ainda está muito limitado. Segunda Timóteo 2, 1 e 2, diz o seguinte, e baseia a nossa segunda linha de pensamento aqui. Tu, pois, olha só, como Paulo te chama Timóteo? Como está escrito aí na tela? Meu filho. Não estou fazendo nenhuma apologia aqui de paternidade, só é filho quem quer ser filho, não tem essa. Esse negócio de que me chama de pai, isso é bobeira, né? Agora, se a pessoa entende que há uma responsabilidade ali em cima, aí o que a pessoa vai fazer? Ela se submete. E aí Paulo olha para Timóteo e fala assim, por que ele chama ele de filho? Porque tinha que chamar de filho? Não, porque havia um laço. Estão entendendo isso? Havia um laço, havia uma afetividade, havia uma aliança ali. Chamar filho por filho, pai por pai. Agora, existem alianças que são profundas. E essas alianças precisam ser valorizadas. Volta aí o texto aí, filhão. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Ele não terceiriza a responsabilidade de Timóteo. Ele diz, Timóteo, você precisa se fortalecer. Teve uma linha na época de muitos milagres, e veio
um homem dos Estados Unidos que dizia que ele era o cabo que carregava um grande milagreiro aí. E ele tinha unção de carregar a unção do outro. Né? Era uma bateria móvel de recarregagem. Eu compreendo que Deus tem chamado para cada um. Mas o que a Bíblia diz que tem coisas que nós não podemos subtrair em nossas responsabilidades. Fortifica-te, Timóteo. Não dá para ficar se escondendo atrás de um título. Você precisa se fortificar. Você pode ser aí, pastor, Timóteo, mas fortifica-te. Fortifica-te. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste? Ó que lindo, o que de mim, no meio de muitas testemunhas, ouviste? Confia a homens fiéis. Confia a homens. Mas esses homens deveriam ser o quê? Esses homens deveriam ser o quê? Ó que lindo. Não basta as pessoas quererem ser discípulos. O discipulador precisa analisar se aquela pessoa ali realmente tem perfil para ser discipulado. Estão entendendo isso? Existem pessoas más. E o Evangelho é um tesouro muito precioso. Você precisa investir em pessoas certas. Confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a... Olha que lindo. Recebi de Paulo, Paulo recebeu de Cristo, eu recebi de Paulo, e eu repasso para alguém, mas com seriedade. Com se ensinam não, sem meninice, sem concessões. E aí esse faz o quê? Replica para outros. Por quê? Porque não há nenhum desejo de ser superstar. Eu já fui chamado de pastor que estava querendo trazer a atenção para mim aqui na igreja. Eu já fui chamado. Repreendido, por sinal. Que eu estava querendo ser o estrela da igreja. E quando tentei falar, não deixou falar. Então percebi que só queria falar. E eu entendi que não dá para você multiplicar para quem não quer. Ter zelo com a igreja não é querer ser superstar. É querer que a igreja tenha dignidade dentro e fora. É tentar fechar brechas. É tentar proteger o rebanho. Aprendi com um grande homem de Deus que você não sacrifica a ovelha para poupar lobo. Você não pode sacrificar a ovelha para poupar lobo. Vou falar a terceira vez. Você não sacrifica a ovelha para poupar lobo. Você tem que ter ciência disso. Porque o evangelho que nós somos embaixadores não é nosso, o evangelho é de Cristo. Por isso que a Bíblia diz, embaixadores de... Está bonito, né? Embaixadores de Cristo. E o embaixador não tem moral em si, a não ser debaixo daquela autoridade constituída sobre ele. E se não tiver com aquela autoridade, ele não é nada.
Pessoas sérias geram pessoas sérias. Pessoas sérias geram pessoas sérias. Pessoas geram pessoas. Porque começa o jogo das concessões, não é assim? Eu te encobri, agora você me cobre. E se você pisar no meu calo, eu jogo no ventilador que você fez. Mas se eu jogar no ventilador, também estão me abrindo, porque outras pessoas também têm um bocado de coisa para jogar no ventilador. E aí? E no final das contas, não houve o que nós chamamos de verdade de nascer de novo, tornar-se nova criatura, porque quem está em Cristo, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E se fazer novo não significa dizer que dá para você esquecer o que passou, mas aquilo que passou já não tem mais poder sobre a sua vida, de estabelecer o futuro da sua vida. Eu acho que assustei alguém aqui, né? Quando falei isso, né? Se vocês soubessem o que às vezes eu via, vocês não têm ideia. Quem sabe um dia? Quem sabe um dia? Quem recebe do Cristo tem condições de replicar, mas ele replica conforme o Cristo. E onde ele vai, ele vai. Por que ele vai? Porque ele vai levando o nome do Cristo. Ele vai levando o nome do Cristo. E aí vamos lá? Desenvolvendo, terceiro ponto e último. A Bíblia diz lá no 15: procura apresentar-te a Deus aprovado. E o que significa ser aprovado? Eu posso estudar, passar de ano, receber o certificado, mas mesmo assim está desaprovado. Posso? Não, pastor, se eu receber, eu estou aprovado. Em um seminário, ninguém falou não, eu vi. Um seminarista colava todas as provas. Em todas as provas, ele colava. E os alunos ficavam pé da vida. Mas tinha alguns lá também que colavam. Só Jesus, né? No seminário colar. Olha que lindo. Ele, se esse vídeo chegar, ele vai saber que ele não se envergonha. Vocês vão entender o que ele fez. Olha que tem atitudes, meu irmão, que que coisa linda. Ele colava mesmo. E aquilo deixava a turma assim, perto da formação, da formatura. Nas grandes capelas, lá o seminário tinha culto todos os dias. O que nós aprendemos é que quem é vocacionado tem que aprender a orar. Quem não gosta de orar não pode ser vocacionado. Aí em uma das capelas, estava lotado, seminário assim, uma coisa, era muito cheio. Quem na época que eu fazia seminário, foi lá na Pavuna, em um outro momento, lá na parte de cima, mesmo lotado. Ele chorando. Do nada ele foi lá na frente, falou alguma coisa, depois o chamaram, ele se posicionou na tribuna e disse: durante os 4 anos, eu pequei diante de Deus, e eu pequei diante dos professores e dos meus amigos de turma. Aí todo mundo ficou assim, a gente da turma não, porque a gente já sabia que estava colando. E ele disse: eu colei esses anos todos. O seminário ficou assim. Não tem quando diz assim, os antigos falam, tem anjo aqui, olha o silêncio.
E ele confessou em lágrimas. Confessou. O coordenador foi, orou com ele. Ele conseguiu se formar depois, mas teve que ajustar muitos caminhos dele, mas muita coisa. Ajustou, graças a Deus. Hoje é um pastor, uma igreja maravilhosa, um homem de honra. Um homem de honra. Muitos que estavam lá não confessaram. Ao contrário, até apontavam para ele, mas a gente sabia que eles também colavam. Diante de Deus, não tem aquele negócio? Aponta para ele, esquece do meu. Porque quando está olhando para ele, não está apontando para o meu problema. Então, está tranquilo. Naquele dia eu nunca mais esqueci isso. Não basta, lá a gente chamava de canudo na formação. Não basta pegar o canudo, tem que ser aprovado. Tem que pagar o preço. Um belo dia eu estava trabalhando, fazia a prova de Novo Testamento do pastor Charles Henriques, que já veio aqui pregar. A turma em peso me esperou chegar. Eu estava na feira de São Cristóvão, instalando máquinas, e eu liguei para um amigo, pastor Diegão, vai começar a prova. Eu falei, meu irmão, ainda estou em São Cristóvão, vai fazendo aí. E aí a prova, para quem estudou, estava fácil. Mas eu passei a noite toda. Eu acordava eu saí de casa 4h15 da manhã. 4h15 da manhã. Onde eu vou conseguir estudar? A minha estudada era no metrô, voltando para o seminário, chegava 1h30 antes de começar o seminário e estudar. Para fazer a prova. Quando não, eu tinha que ficar em pé, porque era um sono terrível. Já ia falar outra coisa aqui. Um sono terrível. E eu ficava em pé assim, ó, no fundo da sala, porque para não dormir, porque se eu ficasse sentado eu dormia. Não tinha dinheiro, os amigos falavam, Diegão, comprei um café para você, toma aí. Os amigos eram uma bênção, todo dia eu pagava um café para mim, todo dia. E aí eu não cheguei em tempo na prova. Sabe o que a turma fez? Nilson, meu amigo, pastor Nilson, falou, Diegão, pode vir. Nilson, mas se o primeiro sair da sala já era. Ele falou, fica tranquilo, Diegão, a turma toda está te esperando. A turma toda esperou quase 1 hora depois do último ter feito a prova para eu chegar. Eu não estava acreditando, quando cheguei lá era verdade. Quando eu cheguei, todo mundo foi embora, só ficou eu e o professor. E eu lembro como se fosse hoje, eu peguei a prova, olhei a prova, eu estava muito cansado, mas muito cansado, muito. E eu não conseguia raciocinar. Eu botei o meu nome e levei a prova para ele. E ele tinha saído da sala. É igual o pastor Adriano, ele fazia muito isso. Ele dava a prova e falava, se colar, o Espírito Santo está vendo. Está vendo. Mas pensa bem, se o cara, a moça estão estudando para ser pastores, eles vão colar? Estão entendendo o peso espiritual do negócio? Está entendendo o negócio? Quem tem o temor do chamado, fala, não. Olha, eu entreguei minha prova em branco e termino desse jeito. Ele olhou para minha cara. Ué, Diego, tem branco. Pastor, não deu para estudar. Eu estou envergonhado que meus amigos me esperaram até agora. Eu te agradeço porque o Senhor esperou até agora. Mas pastor, não consegui estudar. Não consegui estudar. Eu não aceito isso. Senta e vai fazer a prova. Jeitão militar dele. Tá bom. E você não participou de todas as aulas? Sim, pastor. Então lê a pergunta.
Aí o Espírito Santo começou a ajudar. Olha, pela misericórdia do Senhor, não foi enrolation não, ou embromation que a gente chama. Foi uma das melhores provas que eu fiz até hoje. E foi a prova que me fez dar os tipos de aulas que eu dou hoje. Que o aluno não grava, mas o aluno tem que entender a matéria. Gravar no aprendizado, agora entender é aprendizado. E eu fiz a prova, glória a Deus. E eu aprendi e termino desse jeito. Ô Jesus. Pronto, depois tem que enxugar aqui. Eu aprendi isso. Você precisa querer ser discípulo. Não é qualquer um, para aquele que é o discipulador, que dá para... Mas para aqueles que aceitam, precisam ter a consciência que aquilo que estão aprendendo precisam replicar para outros. Que não dá para ficar aqui e não dá para ficar ali. Tem que ir replicar para outros. O que está aprendendo, replica para outros. E no final, não adianta passar. Tem que estar aprovado. Aprovado. Pastor, como está aprovado nesse tempo que a gente faz tantas besteiras? Eu não sou nem um centinho, pastor. Eu já fiz muita coisa errada na minha vida. E aquilo que eu fiz, às vezes, bate na minha cabeça. Eu fico tão envergonhado. Não dá para a gente apagar o passado. A Bíblia diz que dos nossos pecados o Senhor não lembra mais. O Senhor. Mas nós lembramos. E às vezes até acho, irmã Célia, que é importante nós lembrarmos. Porque é o que nos ajuda a não cometermos os mesmos erros. Porque o crente, não é que o crente peca não, eu não gosto desse termo. Crente peca, não corrige esse negócio. O crente pode até pecar, mas ele não tem prazer no pecado. Ele pode cometer, mas ele não vive uma vida de pecado. Qual é a diferença isso? Pecar, você está falei que não deveria, tropecei, olhei que não tinha. Mas viver a vida é aquela coisa que fala assim, eu gosto mesmo, Deus perdoa, Deus sabe. Deus não sabe. Deus não sabe. Por que não sabe? Porque Ele quer filhos dignos, aprovados. E vamos ser sinceros, tem coisas que pecado é bom. Deixa eu resumir desse, pecado é bom. Porque se não fosse tão bom, um bocado de gente não está optando em ficar uma vida de pecado. Agora, o pecado é bom no consumar, mas o que ele vem de quebra é peso, é vergonha, é humilhação, é destruição, é morte. Então, se carnalmente nós dizemos pecado é bom, espiritualmente nós dizemos o pecado é horrível. Porque satisfaz a minha, não é carne não, minha carnalidade. Mas está me levando para longe de Deus. Está me levando para longe de Deus. Que o Senhor levante muitos discípulos e discípulas nessa igreja. Que não queiram apenas ouvir, mas queiram replicar para outro. Dizer assim, eu era assim também, mas senta aqui, minha irmã. Senta aqui. Eu quero te passar aquilo que eu aprendi. Posso terminar desse jeito? Com esse testemunho já pode dedilhar. Quarto de Guerra, quem já viu? Eu acho que está na hora de a gente voltar a ver aqui, né? Top esse filme. Aí a mulher, aquela senhora ajuda mais nova em oração, ela consegue reatar o casamento, aquela coisa toda, e ela solta assim, olha, quando o seu esposo estava vivo, você era, aí a senhora fala, não, no dia que ele morreu, nós estávamos prestes a, porque eu não pensava da forma como penso hoje, e aquilo marcou minha vida, e por isso que hoje eu faço o que faço. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Errei, mas aprendi. E agora entendi que eu preciso ajudar aqueles que talvez estejam andando no mesmo erro que eu estou andando.
que eu andei, andando não, que eu andei. E eu vou tentar ajudar. Vamos orar. E termina assim, ela orando: Senhor, me mostra quem eu possa discipular. Olha ela pedindo para Deus. Porque não basta você ficar olhando assim, dizendo: esse é meu discípulo, essa é meu... Senhor, me mostra. É esse? É essa? E aí, irmão, irmã, vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu. Vem aqui. Ô, Papai do Céu. Ô, meu irmão, eu estava pensando em você. Olha que lindo esse versículo. E aí você vai se aproximando e a coisa vai fluindo. Obreiro aprovado. Até quarta-feira que vem eu quero continuar nessa linha sobre discipulado, de aprendizado. Se você veio e edificou a sua vida, esclareceu muita coisa, venha quarta-feira que vem. Eu penso que pode ser útil, inclusive, para a sua família e algumas outras coisas. Se você pode, fique sobre os teus pés e vamos falar com o Papai do Céu. Obrigado por terem ficado até agora.